Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, agora com o meu amigo Daniel Oliveira, viajante profissional aqui, e a gente vai contar um pouco da história dele, algumas histórias de viagem, então acompanha aí. Bora! Daniel, dá um resumo pra galera aí, depois a gente vai contando aos poucos. Sim. Aí, mas quantos países já passou e quanto tempo você tá na estrada? Então, cara, nós estamos em janeiro, fevereiro aqui, né, de 2020 e até o momento fui para 68 países reconhecidos pela ONU, né, teve 3 ou 4 que não são reconhecidos ainda e basicamente isso, né, eu passei pela alguns da América do Sul, Europa, África e Ásia. Pô, e quanto tempo de viagem ao todo aí que você saiu, pediu demissão? A gente vai falar disso também. Isso. Então, eu fiz 5 anos de intercâmbio em Dublin. Tá, vamos né? começar. Então você saiu do Brasil 5 anos atrás? É isso? Não, saí do Brasil em 2010. 2010. Exatamente 10 anos atrás. Nesse período que eu fiquei na Irlanda, de 5 anos, eu conheci na época 30 e poucos países, acho que foi 36. Caramba, só aquelas viagens curtas, final de semana, uma semana. Vai ali, passa uns dias, né? Ou você tem mais tempo, aí você passa uma semana e pouco, não sei o quê. Então foram uns 30 e poucos países. Caramba. Só, na Europa? Europa, também. eu tinha ido, foi minha primeira vez na Índia e no Nepal também, em 2012, e depois eu tinha para Marrocos, né, basicamente. Marrocos, é verdade, a galera de Dublin vai muito. Eu fui na época que eu morava na Irlanda, também fui para o Marrocos. Preços muito baratos, né, de voo, e você consegue montar uma viagem com preço muito bom, né, e tá tudo pertinho aí da Europa. Eu acabei morando também um ano na Irlanda e fiz essas viagens pequenas, mas não cheguei a 33 países. Muito tempo. E eu acho até Foram que... 5 anos, né? 5 anos. Eu acho até que se eu não tivesse perdido tanto foco de excessos de festa e de gente, não sei o quê, com certeza teria viajado muito mais, né? Mas são experiências também. Né? Foi uma experiência diferente lá na Irlanda também. Boas amizades foram feitas, né? Então... Exato. E como é que foi por onde você começou a viajar? Ou você queria descobrir países novos? Ou cara, como é que começou essa... Interessante essa pergunta, André, porque eu achava que viagem era só você viajar. Quando eu estava em Dublin, né, e aí surgiu a festa do Brazilian Day em Londres. E aí o dono da empresa que eu trabalhava na época foi convidado e falou que eu não ia. E eu tava lá dentro e falei assim, eu posso ir? Ele falou, pode. E era tipo assim, no final de semana. Eu lembro que eu comprei um voo de Dublin para Londres, acho que paguei 20 euros ida e volta. E fui sozinho, não falava inglês e tal. E aí eu me perdi, fui pro evento, conheci muita gente e tal, mas eu fiquei sem lugar para dormir porque não tinha reservado. Foi aquela confusão. Eu desci na estação, eu achava que o mapa tava na minha cabeça, que eu tinha que ir pra direita. E eu fui pra esquerda, eu andei tudo bagunçado, enfim. E depois eu foquei no Reino Unido, falei que quero conhecer todo o Reino Unido. Aí fui pra Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. E ali eu sempre gostei desses desafios assim de Reino Unido, Balcãs, Bálticos, né? Então, e eu fui fazendo pouco a pouco, né? Mas eu volto a falar sobre a questão de entender viajante. Depois que eu comecei a viajar, que você vai para um local pronto, eu comecei a ver qual tipo de destino que me atraía, né? Depois que eu fui para Londres, fui para Paris, fui para Madrid, eu falei, caramba, é legal, né? A gente passou, eu particularmente cresci ouvindo o nome desses lugares, mas tava lá, era legal ver, mas não me trazia aquela emoção da viagem, tipo assim, ter uma conexão com o local, né? E eu comecei a focar em países não tão comuns. Cara, e qual foi o país, o primeiro país mais diferente que sua mãe ficou com medo? Falei, menino, não vai para esse lugar. Antes de responder o da minha mãe, tem só um parênteses. Eu tava planejando a viagem pelos Balcãs na Europa, né? Que fui ali pra Croácia, Eslovênia, Bósnia e Montenegro. Na época eu fiz esses 4 países só, são 9, né? 9, 10 dos Balcãs. E aí, no planejamento, um amigo meu chegou pra mim em Dublin e ele falou assim, Daniel, e a gente começou a pesquisar sobre Bósnia, Sarajevo, né? Que parece uma peneira, né, completamente destruída, marca de bala e tal. E eu, caramba, que lugar, tipo, trágico, mas curioso de conhecer. Eu tava muito curioso para chegar na Bósnia, para ver tudo aquilo de perto. Ele falou, já que você parece gostar desse turismo tão trágico, você devia pesquisar Chernobyl. Chernobyl, ele falou, Pripyat. Eu falei, Pripyat? O que é isso? Ele falou assim, onde houve a explosão, né, em 86 do reator. E eu comecei a pesquisar, conversando com eles ali, eu já reservei meu voo por alguns meses depois, né, que eu falei, cara, eu quero ver isso. Né? E aí, quando eu comentei com minha família, eu falei, tô indo pra Chernobyl. Aí todo mundo, pra onde? Isso é louco. E aí eu comecei a explicar, né? Na época, era tomar um remédio para que não abrisse os poros da tireoide, alguma coisa assim.
para evitar o contato da radiação e não sei o que, então minha mãe ficou bastante preocupada. Imagino, cara, imagino. Foi o primeiro. E como é que foi a experiência? Foi, volto a falar, trágico, né? Você vê que, enfim, uma cidade abandonada, né? As pessoas tiveram que deixar tudo, você entra lá, eu saí do grupo, né? Entrava na casa, você vê as coisas ainda dentro dos ambientes e tal. Então assim, trágico, pessoas morreram, mas assim, foi curioso para mim estar lá. Depois que eu li e assisti vídeos, documentários, você tá lá, você tem a sua própria percepção, né? E isso que eu achei interessante. Isso que é viajar, né, cara? Exato, você vê na TV ou alguém te falou, mas você vai lá e vê com os seus próprios olhos e tem suas próprias percepções sobre o lugar. Exato. Acho bem legal isso. E aí começou a fazer viagens diferentes, assim. Exato. Comecei a focar em países não tão comuns, ou então você está num país mais comum, mas você tenta fazer algo diferente. Né? E aí eu finalizei os Balcãs, e aí logo eu comecei a planejar o Transiberiano, né? Que era atravessar a Rússia de trem. Né? Mas eu incluí a China e a Mongólia, então eu acabei fazendo as duas rotas, né? Eu fiz a China, a Mongólia, e quando chegou na Sibéria, ao invés de ir pro lado de Moscou, eu fui pro lado de Vladivostok. Tá. Ou seja, nesse trajeto eu acabei completando as duas rotas, transmongoliano e transiberiano. Foram 15 dias dentro de trem, num período de 5 meses. Né? Então eu consegui fazer uma viagem bem barata, para vocês terem noção. 15 dias dentro de trem, eu gastei $330 de passagem. Em 5 meses? Em 5 meses. $330 de passagem. Então, na verdade, o Transiberiano é a rota, mas o Transmongoliano, e você vai comprando aos poucos o... Então, nós brasileiros não precisamos de visto para Rússia. Se um americano for tentar fazer o Transiberiano, ele tem que já comprar tudo antecipado. Mostrar os hotéis, mostrar as passagens, mostrar tudo. Nós brasileiros, a gente só tem que prestar atenção na entrada na Rússia, que é falar qual dia você quer sair. Porque, por exemplo, eu coloquei que eu ia sair com 90 dias. Né? E eu errei no final, coloquei 88. Eu tive um probleminha na saída. Mas assim, é muito tranquilo. Então a gente consegue. Muita gente não tem informação do Transiberiano e compra o ticket todo antes, que é muito mais caro. Você vai pagar alguns $1.000. Entendeu? Então eu fui comprando. Um exemplo, você está em São Paulo, você quer ir para o Rio. Você consegue chegar hoje e comprar um ônibus, comprar qualquer coisa, porque todo dia tem muito transporte. A mesma coisa lá na Rússia, em qualquer lugar do mundo. Então eu chegava no local, passava alguns dias numa cidade, curti, vou ficar mais. Não curti, beleza. Tô indo embora amanhã. Aí comprava o ticket hoje e saia no outro dia. E eu fui fazendo isso. Tem primeira, segunda e terceira classe. Eu fui praticamente todos os trechos de terceira classe, que era o mais barato. Mas era super engraçado. Conhecendo pessoas locais, trazendo comida, vodka o tempo todo. E dava pra interagir com a galera? Sem nenhuma comunicação. Eles não falam inglês? Pouquíssimas pessoas nesses ambientes falavam inglês. Mas era engraçado. Claro. Cara, eu viajei uma vez também na Polônia, se não me engano. E eles não falavam inglês, mas o cara queria conversar comigo. E a gente ficava ali, mas foi uma experiência incrível, né, cara? Você vê que as pessoas se esforçam, né? Traz amigo, e traz uma comida, traz um negócio, você fica lá naquela tentando, e é legal, velho. E qual que foi o melhor trecho ou alguma coisa que te marcou bastante do Transiberiano? Nessa viagem, que, cara, deve ser muito animal você cruzar a Rússia nas cidades pequenininhas, você parou em várias cidades. Parei em várias cidades, Só dentro da Rússia, Moscou, Vladivostok, são 9.288 quilômetros. Tanto é que em Vladivostok tem um marco com isso, né? 9.000 a distância. E Vladivostok, para quem jogou War, talvez alguém já tenha jogado, né? É uma cidade que tá lá no final do mundo, né? No jogo. E eu passei quase 2 meses lá. Né? Então não tinha tantos brasileiros na época e poucos turistas. As pessoas ainda não tinham esse contato com tanta gente de fora, porque tá muito longe de tudo. Né? E eu fui muito bem recebido e eu acabei ficando quase 2 meses lá. Eu tive aulas de russo, fiz bastante caminhada. Me ensinaram lá a fazer snowboard, então foi uma experiência bem intensa. Você era o brasileiro? Era o brasileiro, Todo mundo loiro, o asiático e eu lá, o moreno. Você chega 2 metros de altura chegando no... Exatamente. Era essa a experiência. Que demais, cara, que demais. Foi bem legal. Da onde surgiu a vontade de aprender russo, cara? Cara, lá... que você estava 5 meses, né? 5 meses. Foi um período de 5 meses ali nesse... Então, vivendo com as pessoas, eu comecei a entender mais sobre o país, sobre a União Soviética, sobre a história, a importância da Rússia em toda essa parte, né? Nesse último século. E nos anteriores também, mas nesse último foi muito forte em relação a todas as guerras que aconteceram e tal. Então, e eu comecei tava na estação, não entendia o que era, onde eu ia e tal. Eu falei, caramba, por que não aprender? Foi aprender primeiro o alfabeto, depois os números, e aí fala uma coisa ou outra, frases já prontas, né? Aí depois entender as respostas.
Eu não falo, óbvio, o idioma, mas eu consigo entender um pouco. Leio, mas não sei o que significa, por exemplo, né? Então tá num processo bem básico, mas... Mas mais uma temporada lá, quem sabe. Quem sabe dar um boom aí no russo. Aí sim. Cara, então foram 5 meses, depois você voltou pra Irlanda ainda? Não. Aí eu já tinha saído. Já saí. Quando eu cheguei em Moscou, finalizei o transferiano, peguei outro trem de um dia e pouco até Chechênia. Né, fiquei na Chechênia, fiz trabalho. Pois é, lia bastante, a mulher não queria me vender o ticket pra Grozny, que é a capital. Aí fui pra Grozny, aí lá visitei um outro local também, que pra quem pesquisa, pra quem curte história, que chama Beslan, que é uma escola que houve um atentado em 2004. Eles prenderam mais de 1000 pessoas, mataram 400 e tantas pessoas, crianças e tal, então foi bem trágico, mas eu queria ver o local. Essa escola continuou do mesmo jeito. Né, então eu estive lá, visitei, né, inclusive no meu canal do YouTube também tem lá esse vídeo de Beslan. E tem o outro também do Chernobyl, né? Só pra... eu não fiz nada de Chernobyl, só os stories no meu Instagram. Mas tem lá os stories com tudo direitinho conforme a experiência. Show. E aí desci, fui pra Geórgia, Armênia, Azerbaijão, fui pro Kurdistão da Turquia e entrei no Iraque. Que foi outro que minha mãe também, meu Deus, o que você vai fazer? Cara, Iraque também, quando eu lembro que você estava no Iraque, eu falei, caralho, o cara tá dentro do Iraque, cara. Aí você tem que ter muito peito pra conseguir. Fiquei 4 meses. Qualquer pessoa pode ficar até 30 dias como turista no norte do país, que é chamado de Kurdistão. Tá. Então eu fiquei 30 dias nesse país. E aí, no final, consegui um trabalho voluntário pela ONU. Né? E aí eu passei mais 3 meses, meu contrato era de 6 meses, mas eu totalizei 4 meses. 1 como turista e 3 como voluntário. E como foi esse contato aí, esse network, da onde saiu? Cara, pessoas, eu conheci uma pessoa muito influente lá, e assim, já havia tentado fazer trabalho voluntário pela ONU, né? E acabou que essa pessoa me colocou em contato com a ONG que fazia os trabalhos para a ONU, e aí a gente começou a fazer esse trabalho, né? Que é o que eles falam, são os trabalhos underneath, né? A ONU, e aí nós fizemos um trabalho que era, ajudava no WFP, que é World Food Program, né? Que é World Food Program, Programa Mundial de Comida, de Alimentos. A gente fazia distribuição de alimentos para mais de 88 mil famílias. Caramba, muita gente. E aí pela Unicef também, a gente criava programas para as crianças dentro dos campos de refugiados. Na época o Kurdistão tinha mais de 4 milhões de refugiados, né, da Síria, do Irã e do próprio sul do Iraque. Né? Então fizemos isso. E eu fiz trabalho lá também, né? Acabei fazendo trabalho voluntário numa escola de inglês, que eu ia quase todos os dias, e num hospital cuidando de crianças, 36 crianças com câncer e tal, e a gente fazia esse trabalho lá. Todo dia? Quase todo dia no hospital, todo dia nesses projetos da ONU, quase todo dia na escola, quase todo dia no hospital. Lá tinha os intervalos, né? Mas foi uma experiência única, né? Bem intensa, conheci muita gente. Tenho certeza que um dia você vai chegar lá e eu vou te apresentar para muitos amigos aí. Você vai ver. Quero visitar e vou precisar dessas dicas, cara. Tá, e depois do Iraque, qual que era depois dessa puta experiência, esse impacto diferente então, aí também? O que rolou? Minha ideia na época, como eu tava... Porque por terra eu comecei na China, Mongólia, atravessei a Rússia, desci a Geórgia, Armênia, Azerbaijão, entrei na Turquia, fui pro Iraque. Minha ideia era começar a Rota da Seda, que eu ia fazer Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão, Paquistão e Índia. Eu queria fazer o loop e voltar para a Índia, né? Que eu já havia visitado alguns anos, já havia visitado antes. Tem montanhas incríveis ali também, exato, né? O norte ali, pega a parte dos Himalaias. Então, cara, e aí eu tava um pouco cansado daquele mundo árabe, vamos dizer assim, apesar da experiência ter sido incrível, as diferenças são muito gritantes. Eu tava lá no período do Ramadã, que é aquela época que você não pode comer e beber quando tem luz do dia. É óbvio que eu não seguia isso, mas eu, por exemplo, não podia andar com garrafa de água na rua. Só pra você ter noção, eu peguei 56 graus Celsius positivo, né? Eu tava lá na época do verão. E mesmo assim eu não podia beber água na frente das pessoas, que, óbvio, era a cultura deles, eu tinha que respeitar. Então foi muito impactante tudo aquilo, toda aquela experiência e tal. Eu falei, eu quero voltar para um país que eu me sinto confortável. E aí o que eu fiz? Eu voltei tudo, Turquia, Geórgia, e voltei para a Rússia. Aí passei mais 3 meses na Rússia, aí conheci a Crimeia, que é aquela parte que foi ocupada pela Rússia em 2014. Voltei de novo para mainland, né, para a parte principal da Rússia. Atravessei a parte que está em guerra que é Donetsk, da Ucrânia. Atravessei e fui para a parte segura. E atravessei a Ucrânia de ponta a ponta. Fui para a Polônia. Fui o primeiro brasileiro a entrar na Bielorrússia sem visto, né? Foi em 2016. Atravessei por terra Bielorrússia, passei algumas semanas. Fui convidado pela Embaixada do Brasil para um bate-papo, saber como foi entrar sem visto. Foi bem legal.
Mas assim, podia... Ah, porque eles liberaram a entrada Liberaram, sem vista e você ninguém- foi o primeiro a Eu chegar tava lá. em que contato legal. com o pessoal e já pode entrar, não. Isso eu tava no crânio esperando. Tu tava quase assim... Já tava, eu tava em cidades na fronteira. Não pode. Eu falei, já cansei dessa cidade, vou pra próxima. Aí fui indo. Aí entrei na Polônia, fui pra Lublin. Né? Eu falei, caramba, Dublin, Lublin, não conheço essa cidade incrível também. Né? Pra quem quiser pesquisar, quem gostar de história, tem uma dica. Tem um campo de concentração lá com história surreal, Lublin, igual Lublin. Dublin, só que um L, né, Lublin. Boa. Fui pra lá, e de lá quando eu cheguei, aí a menina já tinha contato comigo no Facebook, falou assim, Daniel, liberou, hoje libera. Aí no outro dia eu já cheguei lá, e foi super tranquilo. E aí voltei pra Polônia, fui pra Varsóvia, fui pra Lituânia, que é o Mateus Bálticos, na Estônia, Letônia, faltava Letônia e Lituânia. E aí voei para Portugal e voltei pro Brasil na época. Foi quando eu finalizei essa viagem, minha primeira viagem longa. Aquele trecho que você passou ali pela Ucrânia, aquela região que estava um pouco em conflito, você não teve nenhum problema? Zero. Checkpoints do exército, né, que chegava, parava, e na época minha barba estava um pouco maior, cabelo também, então eles paravam, pediam para abrir minha mochila, mas tudo tranquilo. Quando eu mostrava passaporte brasileiro, eles queriam só checar se era eu mesmo, se meu passaporte era verdadeiro. Né, via os vistos, via tudo e tal. Porque passaporte brasileiro, quem não sabe, ele é um dos melhores que tem aí, cara. A gente pode entrar em vários países sem visto, então é um dos passaportes visados, eu diria. Assim. E um ponto positivo que a gente não consegue mensurar isso quando a gente está em casa planejando, mas a gente sente isso na prática. Não sei se você também tem essa percepção. Uma coisa é, por exemplo, americano, Estados Unidos é um país que sempre está em conflito com alguém. Isso não é eu estou inventando, você pode analisar, é fato, né? Tá sempre em constante guerra, o exército tá ali, marinha tá ali, não sei o quê. Brasil, meu amigo, onde que nós estamos em guerra? É super neutro, né? Cara. Então a galera vê, dá um sorriso, Brasil! Brasil é o quê? Carnaval, futebol, mulher bonita. Então, assim, a associação que as pessoas têm do Brasil é de coisa boa. Isso não é o que a gente tá falando, é o que eles falam pra gente, galera. Não é que a gente tá falando assim, porque a galera, Brasil, Ronaldinho, o pessoal mais velho fala Ronaldo, Roberto Carlos, E muito pelo contrário que você falou, a gente tá falando, a gente tenta desmistificar isso, né? Exatamente. A gente vai perguntar, tem outras coisas também, pô. Outro lado do Brasil. Porque chega futebol, eu falo, cara, eu não gosto de futebol, particularmente. Samba, cara, eu não danço. Né? Então, tipo, você não é brasileiro. Eu falo, tá, então deixa eu te mostrar um outro lado do Brasil. E a gente sempre mostra, né, outros lugares, outras cidades, então tenta trazer um outro Brasil para esse povo. Exatamente. Eu tento mostrar também outras coisas que tem no Brasil, além de mulher e futebol, mas eu tenho a mesma percepção. A galera chega, sorrisão, Brasil! Pô, é muito legal, cara, essa recepção da galera em qualquer lugar do mundo. Cara. Tirando a Europa, que a gente está muito batido, a gente está sempre lá, outros países aí, até do mundo árabe, acho que... Sabe qual a minha percepção sobre isso da Europa? Cidades grandes, Londres, Madrid, Lisboa, até mesmo Dublin e tal, quanto mais pessoas você tiver de um povo, a maior probabilidade dessas pessoas fazerem algo de errado. Então, ou ficar ilegal, ou ter briga, ou não sei o quê. Então, quando eu particularmente vou para países onde não tem muito brasileiro, tipo assim, é só maravilhas. Né? Mas quando chega em países, em cidades onde tem muito brasileiro que já fez merda, aí acaba tendo uma recepção, porque as pessoas acabam tendo tido experiência negativa e acaba tendo aquela imagem do Brasil, né? Infelizmente, mas acontece bem, né? Não tem como. No geral, a gente é muito bem recebido aí nos países afora e também é difícil o país precisar de visto, o brasileiro precisar de visto para entrar nesses países. Então você voltou pro Brasil, sua mãe tava dando graça. Ficou mais tranquila, vai procurar um trabalho e tal, e aí eu falei não, né? E aí comecei a viajar pelo Brasil, passei um tempo viajando pelo Brasil, fui até o Paraná, depois voltei até o Maranhão, voltei para casa, eu sou de Brasília, né? Mas meus pais moram em Natal, que é onde nós estamos. E aí eu iniciei os projetos das minhas expedições, né, de levar pessoas para viajar comigo, junto com parceiros locais em diferentes países, e voltei para a estrada agora no início de 2019. Isso é bem legal que o Daniel está fazendo, ele monta essas expedições, porque às vezes as pessoas querem viajar, mas não tem companhia, não sabe como montar um roteiro, e ele já traz um roteiro prontinho. Exatamente. Por tudo que você já conheceu desses países, né? Marrocos, Índia, Nepal. Isso. Às vezes a pessoa sabe falar inglês, mas tem aquela trava, às vezes ela tem aquela insegurança que é normal, né? E aí o que eu faço? Eu vou antes no país, viajo,
exploro, conheço diferentes empresas de turismo, né? Faço lá, vivo a experiência. E se tiver um que eu gosto, eu chamo o cara para falar ali no particular, explico o meu projeto. Né? Então, primeiro eu vivo a experiência com as empresas, vejo a que me tratou melhor como cliente e chamo o cara para ser meu parceiro. E aí eu monto o roteiro que eu acho legal para que o brasileiro possa viver. Eu falo brasileiro, mas qualquer pessoa fala português, né? E aí ele pode fazer parte das viagens, né? Então, legal, legal. E, cara, eu quero ir pro Everest aí. Pois é. Aí eu tenho uma pro Everest, sensacional, base, o Basecamp. Vamos junto, meu amigo. Rapaz, a gente podia até já deixar isso aí em 2021. Aí, será? 2021, vamos apertar na mão? Olha aí. Eu topo, hein, cara. Não, faz é mesmo. Puta, tá em vídeo agora. Eu topo, cara. Olha aí, vamos cara. Fazer? Vou te dar as condições quando a gente desligar aqui. Fechou. Cara, aí depois, isso aí você já estava no Brasil, já começou a montar as expedições, mesmo assim continua viajando, fazendo... Exato. Indo para outros, só esses países você está fazendo expedição e você... Isso. Tá visitando 2019 tive expedição para a Índia, né? 8 mulheres viajaram comigo, depois fiz campo base do Everest, depois outro grupo no Nepal, aí passei alguns meses sem grupo e eu falei, quero desbravar coisas novas para trazer como possibilidade de destino para os meus grupos. Aí eu visitei o Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão, voei para a Europa e aí fui direto para a Ucrânia, voltei para a Ucrânia, que é um país que eu gosto bastante. Aí visitei Moldávia, Transnistria, que é um país que não é país, dentro da Moldávia. Ele não é reconhecido? Não é reconhecido ainda. Mas Exato, é reconhecido só pela Rússia e por mais, né, os outros países. Aí fui para a Romênia, voltei para a Ucrânia, fui para Suécia, Dinamarca, França, Marrocos. Aí tive um outro grupo no Marrocos, outubro de 2019, e aí fui conhecer Saara Ocidental, Mauritânia, Senegal, Cabo Verde, voltei para o Brasil, que tem algumas semanas, que é onde nós estamos aqui agora. E dentro de 3 semanas eu já volto para a Índia, com outro grupo. Outra expedição. Cara, essa viagem da Mauritânia que foi sensacional. Ele vai lançar um vídeo no YouTube dele mostrando toda a saga de atravessar no maior trem do mundo, né? Mais longo do mundo. É o mais longo trem e mais pesado. Então são mais de 200 vagões de trem. E aí eu subi no trem, que eles enchem ele de ferro, né? É tudo deserto, né, de Saara. Então eu subi no trem a 460 km do porto. Né? Então passei 15 horas em cima do trem, né, com ferro e tal, uma jornada incrível. Comecei 7h30 da noite, terminou 10h30 da manhã. Outro dia. Foi bem legal, foi uma experiência assim, sensacional, né, e bem legal mesmo. Essa também é uma das aventuras que eu gostaria de fazer, cara. Cara, isso é legal de viajante, né? Porque, por exemplo, eu tô lá vivendo, eu passo o ano todo viajando, vivendo a minha jornada, você tá lá vivendo a sua jornada, e aí quando a gente tem a chance de encontrar um com o outro, pô, cara, você fez isso, eu quero fazer também, pô, não sei o que, é bem legal essa troca. Também tem o Daniel ainda não desbravou a Ásia, o Sudeste Asiático, mas tem várias dicas para dar para ele do Sudeste Asiático, para você conhecer também. Quero ir lá, com certeza. Cara, desses países aí que você já conheceu, assim, qual foi o que você mais curtiu? Eu sei que é a pergunta que eu recebo também, mas eu gosto de perguntar para as pessoas. Sim, não, mas é interessante. Normalmente quando eu respondo, estrangeiros não entendem por quê, e as pessoas do país, não, você tá de brincadeira que é porque eu tô aqui. Mas meu país favorito de todos é a Rússia. Eu já passei quase 7 meses explorando a Rússia, né? Foram quase 40 cidades, foram 36 cidades por todo o país. Né? Então tenho bastante contato, tenho pessoas que eu gosto muito, são amigos, né, que eu falo com frequência. Né? Então é um país que eu tenho uma ligação muito forte, gosto bastante, então a Rússia é meu país favorito. Caramba, cara, é bem diferente, ainda não conheço também. Pois é. Mas e a mulherada também é bonita. Ô, meu amigo. Ajuda no fator, porque são fatores. Porque você passa lá o dia todo conhecendo parte cultural, parte histórica, culinária, gastronomia e tal. E aí à noite você sai pra uma balada e conhece mulheres extremamente simpáticas, né, assim, inteligentes, né, que eu acho que é um fator muito importante você conseguir conversar. E além de tudo, elas são muito bonitas. Tipo, modelos. Eu falo, rapaz, que ligação boa, né? Você tem. O match Brasil e Rússia aí, né, cara? Vamos ver o que o futuro tem pra gente aí, quem sabe, né? Casamento na Rússia, pode me chamar aqui. Tô pronto. Cara. Cara, e nessas viagens, você tá há 5 anos que você já saiu aí. Exato. Como que é não ter a rotina? Você sente falta em algum momento de falar assim, pô, eu queria me estabelecer? Eu sei que você já passou, fiquei 2 meses lá em Vladivostok, 3 meses ali, mesmo assim, considerando os padrões de uma vida
normal aqui para o brasileiro é diferente, né? É diferente. A rotina é meio que a rotina não ter rotina. Exato. O que você sente disso? Cara, antes de falar da rotina, tem uma coisa que muita gente chega pra mim e fala: nossa, você viaja há tanto tempo, você deve ser desapegado. Eu falo muito pelo contrário. Eu sou muito apegado ao estilo de vida que eu tô construindo, né? Então existe um apego e dentro desse estilo de vida que a gente vai criando, a gente acaba criando a nossa própria rotina, né? Que, por exemplo, toda hora que eu tô com o meu laptop, eu tô trabalhando. Né? Então estou pensando em algo, estou produzindo algo. Então se eu estou na rua, vejo algo diferente. Se eu compartilho um story com alguém que está me seguindo, para mim já é o meu trabalho. Estou passando algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação, né? E assim, óbvio que às vezes quando a gente está fazendo algo na viagem, a gente não consegue dedicar tanto tempo, porque tem aquela outra parte, cara, não quero conhecer, tô conhecendo pessoas e tal. Né? Mas assim, dentro de todas essas variáveis, eu tento criar uma rotina de trabalho para que tudo esteja dentro do prazo ali feito e tal. Até porque a gente precisa eu preciso que entre dinheiro para que eu consiga. Também, o dinheiro não é infinito, a gente guardou um pouco de grana no começo, mas também não é infinito. Não é. A gente precisa trabalhar de alguma forma para continuar, né? Para continuar a viajar, continuar nesse estilo de vida aí. Mas em relação a ficar sozinho, você sente alguma coisa assim? Não, cara, zero. Já me acostumei. E inclusive estar bem consigo mesmo, né, cara? E eu vou te falar onde foi que mudou. Eu falei que eu fiquei quase 2 meses em Vladivostok. Imagina, um grupo incrível de pessoas, conheci pessoas, tive uma namoradinha russa, teve aquela experiência maravilhosa. E aí de lá eu peguei um trem até uma cidade chamada Irkutsk, que é onde está o lago mais profundo e um dos maiores do mundo, que é o Baikal. E de Vladivostok para Irkutsk, o trem que eu peguei foram 73 horas sem sair do trem, sem descer. Que eu não saí do trem, né? Às vezes ele fazia uma paradinha, descia 1 minuto e já voltava. Né? Então foram 3 dias dentro do trem, eu levei livro, levei vídeo, filme, né? Chegou uma hora eu não aguentava mais ler, não aguentava mais fazer nada. Né? E ali, um momento que eu até lembrei do Siddhartha Gautama, né? O primeiro Buda, de iluminação comigo mesmo. Eu falei, de eu encontrar o meu equilíbrio, de estar só. E aí eu comecei a ficar comigo, pensar mais na minha vida e tal. E hoje, depois disso, foi meio que uma chave mesmo. Então, pra mim é muito tranquilo. Posso ficar o tempo que for tranquilo, de boa, não me afeta. Bem legal isso. Na estrada você aprende a lidar com esse período solitário. Na verdade, é a melhor companhia, né? Você tem que aprender a viajar com você mesmo. Para sair para uma viagem longa assim, você precisa passar por uma série de desafios aí em casa ou com os amigos, no trabalho. Como é que foi para você essa barreira aí, que você passou com... Cara, questão medos, inseguranças, né, essas coisas. É um desafio. Primeiro, o principal foi quando eu entendi que eu não estava feliz onde eu estava. Né, que eu queria sair daquela rotina que eu vivia e que eu queria algo novo, algo que eu não sabia o que era. Né, então, depois que você internaliza isso, fica mais fácil você vencer qualquer adversidade, né? Porque as pessoas vão chegar e vão, certo ou errado, viver na vida que você está ou indo para fora, você vai chegar e vai te criticar, né, de alguma forma. Então eu fui criando essa barreira, né, me fortificando. Eu estava tão certo que eu queria que para mim foi muito natural, né? Depois de uma determinada tempo, entendendo o que eu queria, então fiquei bem mais forte e fui enfrentando questionamentos de família, de amigos, né? E essas objeções que elas vão aparecer. Não adianta achar que não vem, que elas vão vir. Vem de qualquer lado, das pessoas no trabalho, ou esses questionamentos sobre também a sua carreira, vai vir de alguma forma, mas depende de você definir o que você quer, ou o que a gente falou antes é saber o que você realmente não quer para seguir outro caminho. Exato. Né? Buscar alternativas aí para o seu caminho. Exato. Cara, é isso. Obrigado aí por... Eu agradeço aí o convite. Ideia. Siga o canal do Daniel aí no YouTube, tem muito conteúdo no Instagram, que ele compartilha muita coisa legal sobre essas viagens super legais aí pelo mundo. Beleza? Valeu, galera. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo.